Boa noite a todos. Hoje o terceiro dia, um dia já de quase encerramento do 15º Congresso Paulista de Neurologia, mas um dia de importantes aulas muito significativas para a prática clínica. E começou 8h30 da manhã e terminou agora há pouco. Hoje foi o show de encerramento, apesar de amanhã ainda ter aulas na parte da manhã. E muito bacana, nosso colega aí, editor do nosso canal Afia Neuro, estava lá, subiu ao palco, fez o seu solo da guitarra, Dr. Vitor Fiorini. Quem acompanha o nosso canal aí tá lá, pode acompanhar lá no Instagram, muito legal. Mas a primeira aula hoje, realmente, que eu gostei, que acompanhei, foi tema de cefaleia, algo que chama muita atenção no nosso dia a dia. E a primeira aula foi ministrada pelo Dr. Marcos Arruda, neurologista infantil. E ele trouxe algo que a gente tem que entender, mesmo o neurologista geral, a parte neurológica, pediátrica, que é muito importante, e é a rotina do nosso atendimento também, que é a cefaleia na infância. Então, ele trouxe para nós sinais de alerta na infância. Acho que é muito importante essa dor de cabeça que acorda o paciente, né, dessa questão de hipertensão intracraniana. Entender que criança tem enxaqueca, em criança tem muitas vezes sintomatologias enxaquecosas não dolorosas, lembrar dos vômitos cíclicos, lembrar da dor abdominal cíclica, lembrar das quadros vertiginosos, que muitas vezes pode estar caracterizando a questão do quadro enxaquecoso. E realmente a gente tem que muitas vezes fazer um diagnóstico diferencial por questão de preenchimento de critérios mesmo sobre as cefaleias secundárias. Eu acho que isso é muito importante. Acho que o drama de todo mundo é não deixar passar batido uma cefaleia secundária que pode trazer impacto para essa criança, né? Eu acho que isso talvez seja o mais importante quando a gente fala atendimento do paciente pediátrico com cefaleia. Então, é relembrar sobre os critérios, relembrar sobre os mecanismos, relembrar do que a gente pode ter. E isso, acho que você, colega neurologista, tem que estar bem atento para não deixar passar nada. Segunda aula da parte da manhã é um professor que eu sou fã, né? Eu acho que ele traz muita coisa bacana da medicina sobre as próprias doenças, mas traz também coisas interessantes do atendimento médico, o Dr. Marcelo Calderaro. E ele trouxe muito bem, mas muito bem. Tinha muito tempo que eu não via tão bem explanado o tema que ele trouxe hoje, que é a atualização em hipotensão intracraniana. E muitas vezes a gente esquece um pouco, né? A gente fica só naquela questão que a hipotensão está naquele contexto de pós-procedimento, né? Seja procedimento neurocirúrgico ou pós-punção lombar, e ele traz bastante informações que a gente tem fístulas, muitas vezes sem grande motivo. Eu já, no meu dia a dia de atendimento médico, já tive vários desafios essa questão de hipotensão licórica. Então, volta e meia bate, e a gente lembrar que muitas vezes não vem aquele tão florido, aquela cefaleia clássica da hipotensão licórica, aquela cefaleia tão intensa, exuberante, quando o paciente fica em decúbito, fica em ortostatismo, né, fica em pé, e melhora quando ele está em decúbito, quando está deitado. Então, ele trouxe bastante fluxograma de entendimento, de tratamento, né? Eu acho que é importante a gente sempre pensar nos mecanismos de causas da própria doença para poder tratar realmente. Eu acho que isso é muito importante. Foi uma aula bem bacana, trouxe bastante coisas informativas, que acho que vai ajudar. E essa questão do fluxograma, de investigação de causas de hipotensão, né? Muitas vezes você não tem um mecanismo. A questão do tratamento, né? Hidratação, cafeína e medicamentos que podem trazer benefício aí para o paciente. As outras aulas sobre cefaleia, né, doutora Fabiola, então, doutora Fabiola Dash, trouxe para nós muito interessante sobre os mecanismos da enxaqueca. Então, todos esses mecanismos
prodrômicos, mais uma vez falou um pouco do hipotálamo para a questão do quadro enxaquecoso, dos mecanismos de dor mesmo, e a gente relembra muito aquele mecanismo da depressão alastrante. Eu acho que isso é muito importante e mostra para nós a necessidade de tratamento. Acho que isso é bem interessante. Então esse mecanismo do tratamento para a gente entender o mecanismo fisiopatológico da dor, para sim poder tratar. Então ela trouxe muito bem feito esse prodrômico, o mecanismo de dor e o pós, né, os mecanismos de dor, né, todo esse mecanismo da depressão alastrante, do tronco cerebral, também do efeito trigeminal. Acho que também é algo que chama muita atenção no nosso dia a dia, e eu falo que a gente não consegue tratar nada se a gente não sabe a causa, né? Então, muitas vezes a gente quer remédio, mas tem o mesmo saber o motivo. Então, acho que é importante explanar, né, sobre a questão fisiopatológica do quadro enxaquecoso. Eu acho que para nós, no dia a dia, é super importante para o tratamento desse quadro, e um quadro importante. E fechou o tema, junto com o showman, realmente, o Dr. Márcio Natan, uma referência para encefaleia do Brasil, e as aulas muito bacanas, com a dinâmica e a didática. É difícil não ter quem não goste do Dr. Márcio, né? Então, o Márcio trouxe algo desafiador, que é a questão da enxaqueca e a questão de neuroimagem, estudos de neuroimagem. Então, precisa realmente enxaqueca ter neuroimagem? Ao mesmo tempo, e os achados de neuroimagem, né, principalmente alterações de substância branca, que são características muitas vezes do quadro enxaquecoso. Qual é esse valor? Então, primeiramente, o valor é pouco, realmente, mesmo que tenha lesões, esse valor não tende a ter um valor cognitivo, ou um valor patológico, apesar de ter as lesõezinhas lá. Então, acho que isso também é importante. Isso, volta e meia, você, colega, deve atender um quadro enxaquecoso com lesões de substância branca. E aí? Qual que é esse impacto para esse paciente na sua vida? Ele vai trazer coisas ruins, vai trazer um declínio cognitivo para esse paciente com lesões de substância branca? E mais uma vez a gente saber preencher bem os critérios e entender que um dos critérios realmente muitas vezes excluir outras doenças, e enxaqueca muitas vezes a gente tem que fazer exame, mas para excluir outras patologias. Então a maior parte dos exames realmente são normais, mas são importantes a realização dos mesmos. Então não é incomum, as maiores séries, os exames de enxaqueca são, a grande maioria, normais. A gente tem uma sensibilidade muito baixa para os quadros enxaquecosos, mas muitas vezes faz parte do que a gente vê, não só de excluir, mas também de dar um conforto para o paciente que tem uma normalidade dos exames, né? Mas saiba pedir. Acho que isso também é bem importante, bem interessante no nosso dia a dia. Acho que é importante para o seu manejo clínico, seu manejo neurológico. Então, por fim, nós tivemos mais uma aula bem interessante, e onde que muda muito essa questão da genética, a questão dos exames dos pacientes, e mostrou para nós que a evolução de exames, né, de preço, de logística melhora muito. Então, essa primeira parte da manhã é para o diagnóstico molecular nas doenças neuromusculares. Então, quem trata de neuromuscular sabe da dificuldade, muitas vezes, a gente conseguir o que a gente tinha de exames, né, dos exomas, dos genomas, então, das dificuldades dos testes gênicos, dos painéis, então, as dificuldades que a gente tinha. E hoje realmente tem facilitado, ainda tem grandes limitações, poucos centros e custo, mas acho que já ajuda bastante, coisa que melhorou bastante. Eu acho que em breve isso vai melhorar mais. Então, essa aula foi ministrada pela doutora Maris Van Zoff, e trouxe uma informação bem legal. Eu gostei bem da parte da aula, apesar de ser muito termos de quem mexe mais com essa parte patológica, mas acho que foi legal e trouxe benefício para a prática clínica. Eu acho que isso contribui cada vez mais aí. Então, essa foi a primeira parte da manhã das aulas do terceiro dia do Congresso Paulista de Neurologia. A sessão que eu mais gostei, que eu quero trazer para vocês aqui na parte da tarde hoje do terceiro dia do Congresso Paulista de Neurologia, são as controvérsias em neurologia. Esse é o desafio nosso do dia a dia de consultório, dia a dia nosso do ambulatório. Eu acho que isso é muito importante para você, colega neurologista, para quem está se mantendo atualizado.
esse que foi moderado geral pelo Dr. José Pedroso, uma figura muito importante da neurologia, né, e deixa de uma forma mais leve essas discussões, mas eu acho que chamou muita atenção. E começou com 3 temas que é realmente o desafio nosso, no nosso dia a dia da prática da neurologia, seja da sua especialidade ou da própria neurologia geral. Então, o tema: novos tratamentos modificadores na doença de Alzheimer. Prescrever, sim ou não? E realmente esse foi o que mais teve opiniões entre o sim e o não parecido. Então, foi um pouco, quase que meio a meio nessa discussão. Eu acho que o sim acabou, o não acabou ganhando um pouquinho de não prescrever. E cada um dos debatedores trouxe a sua visão, né? Então isso ajuda bastante, isso corrobora muito para o nosso dia a dia. Então, sim, foi falada pelo Dr. Ivan Okamoto, então também do Einstein, um pesquisador, e ele trouxe as questões de segurança, de monitorização, do benefício mesmo curto, mas um benefício do tratamento com os modificadores de doença, essa questão que talvez realmente a gente sabe que tem que ser mais talvez a longo prazo, essa limpeza beta-amiloide, do benefício de trazer para frente aí, algum benefício depois posterior nessa qualidade de vida do paciente e principalmente nas funções cognitivas do paciente. Acho que isso é de grande valia. Então ele trouxe dos dados, os trabalhos, cada um, né, o que foi, por que é autorizado, por que a gente tem autorização tanto pelo FDA, pela Anvisa agora, né, pelo donanemab e também pela Agência Europeia, esses medicamentos para tratamentos modificadores. É muito opinião minha, mas talvez eu acredito que talvez hoje, talvez a gente tenha que ter um pouco de cautela, mas em breve eu acho que a gente vai conseguir os follow-ups aí de ter um benefício de tratamento. Eu acho que isso vai ser muito importante o tratamento para nós. O não foi falado pelo Dr. Adalbert Stuart, e ele inclusive tem um artigo muito interessante, junto com o Dr. Ricardo Nitrini, sobre essas recomendações. Eu acho que chama muita atenção. E ele foi categórico, de mostrar que ele não chegou em custo, acho que isso é muito importante. Ele chegou realmente de demonstrar qual é o efeito clínico desse tratamento. E os trabalhos mostram, infelizmente, o efeito clínico são muito ruins, né? Esse efeito de melhora, né? Então, de um tratamento que versus, por exemplo, a donepezila, ele trouxe lá, talvez o benefício fica até inferior. Então, realmente é algo para a gente aprender. Eu acho que a gente vai ter que aprender muito ao longo do nosso tempo. Eu acho que é algo que ainda vai trazer. E ele foi categórico de demonstrar, dado a dado, que realmente, seja qual desses anticorpos monoclonais, a gente não traz um benefício tão importante para o tratamento. Não se mostrou um benefício realmente nas escalas funcionais. Eles usaram as escalas funcionais que a gente não usa. Mas, por exemplo, o milimento, se a gente colocar a pontuação de 0,5, meio ponto, que não tem nem como a gente pontuar isso. Então, eu acho que demonstra isso. E ele teve, como do moderador, Dr. Ricardo Nitrini, também, né, que tem o mesmo pensamento, que nesse momento não há indicação desses tratamentos, porque a gente ainda não tem uma resposta aos trabalhos do ponto de vista clínico realmente de melhora que justifique o tratamento. Então, de novo, né, não é a questão do custo, não é questão de logística, não é questão de segurança, não é questão nem dos efeitos colaterais. Acho que eles ficaram muito questão de benefício clínico. Mas, além disso, tem custo elevado, risco de complicações, essa monitorização, né, que a gente vai ter muita dificuldade de ter isso no serviço maior, no serviço público, né, então muitas vezes são alterações mais de imagem do que clínica, então isso vai dificultar muito o tratamento, mas é uma luz no fim do túnel, coisa que a gente não tinha, né, e realmente vai ser debates. Vocês que vão acompanhar, vocês vão ver constantemente essas brigas. Eu já tenho presenciado, eu já tive discussões, já vi discussões ano passado, esse ano realmente está essa questão de tratar, não tratar,
E realmente, eu acho que se a gente puder pontuar, realmente não se mostra benefício, mas a gente espera que aí sim, o Trailblazer 3 traga algum benefício, ou venha algum outro medicamento, ou alguma outra forma que demonstre um benefício clínico e justifique o tratamento dos modificadores de doença para a doença de Alzheimer. A outra aula de controvérsia em neurologia foi suspender o tratamento na esclerose múltipla após um período estável, período, falaram um pouco de 5 anos, após essa estabilização da doença, principalmente os pacientes mais idosos, né, pelos riscos de outras complicações, essa questão imunológica já está reduzida. Sim ou não? Suspender o tratamento da esclerose múltipla, sim ou não? E aqui realmente foi também um debate bem legal e demonstrou que cada um com o seu ponto de vista, né, e mostrou para nós que tem que ser individualizado. Acho que talvez aqui sim tem que ser individual com o seu paciente. Então, o Dr. Guilherme, um pesquisador, ele trouxe já até trabalhos sobre isso. Guilherme Olival, um pesquisador e uma referência da parte desmilizante, ele trouxe mostrou que há benefício sim individualizado na suspensão ou mesmo da redução de potência ou modificação do tratamento pelos pacientes que estão com estabilidade de doença. Então ele trouxe para nós dados bem relevantes que justificam essa suspensão do tratamento desde que a gente tenha a estabilidade de doença. É lógico que a gente sempre fica com medo, né, em suspender completamente ou trocar, mas ele trouxe dados que corroboram que para alguns pacientes realmente a gente pode pensar em suspender o tratamento da esclerose múltipla. Isso eu acho que foi bem interessante. Já o não, a doutora Ana Cláudia Piccolo, ela foi essa questão do não, e ela demonstrou realmente de vários pacientes que estão há anos de tratamento, e ela ponderou muito que a gente tem que pensar muito na questão da doença, né, não do remédio. Então, aqueles pacientes que estão estáveis, que não estão em efeitos colaterais, não é aquele também que você vai modificar. Muitas vezes a doença está controlada porque ele está medicando. Então, eu acho que a gente tem que individualizar todo esse contexto. Acho que na maior parte das vezes a gente vai optar por não suspender, ou o que você pode avaliar é a redução, né, de potência daqueles pacientes estáveis, mas os remédios que não estiverem fazendo efeitos ruins ou efeitos que podem gerar nesse paciente um dano, eu acho que o ideal realmente é a gente manter o tratamento desse paciente, independente da idade, né? Então, pacientes antigamente, plataformas, os interferons ficavam 10 anos todos cadeirantes, hoje a gente não tem mais isso, desde que tratado bem. Então, eu acho que eu vou corroborar com a opção de não suspender. E essa aqui é interessante, essa aqui ganhou 90% do público, eles acham que há realmente um excesso do diagnóstico de autismo. Então, acho que também é um voto meu, a gente tem visto muito isso, um excesso desse diagnóstico, mas a gente tem que pontuar algumas coisas, né? Então, e foi muito interessante, o Dr. Ricardo Silva Pinho trouxe os dados que há um excesso, realmente se modificou, né, os critérios, eu acho que isso é importante. Existem as doenças que mimetizam, as situações que mimetizam o transtorno do espectro autista, então acho que isso é bem válido para você, colega, né, e realmente o que ele passou, que eu acho que todo mundo deve estar sentindo aí, é realmente a aplicação correta da avaliação desses pacientes, se eles realmente são portadores de autismo, e depende muito dessa avaliação, dessa interpretação, depende do tempo, depende das ferramentas que você usa e principalmente da capacitação dos colegas no dia a dia do tratamento. Dr. Erasmo Cassella acha que não, ele trouxe uma questão realmente do seu dia a dia de neuropediatria, né, um colega super experiente, inclusive vai ter um congresso sobre isso, dos transtornos do neurodesenvolvimento, e traz isso realmente dos critérios e realmente da avaliação, e a gente não perder tempo. Então também tem isso, né? Muitas vezes a gente evita de perder tempo, preferir você reabilitar e não ser do que deixar
e reabilitar alguém que é. Então ele trouxe esse dado, acho que também é bem relevante. Eu acho que a gente tem que pensar de usar as boas ferramentas, uma boa avaliação, de rever sempre o quadro, mas eu concordo que reabilitar sempre. Todos os núcleos de dificuldade você deve tratar independente da causa, né? É lógico que algumas causas você tem técnicas melhores do que as outras, eu acho que isso é bem relevante. Então, caros amigos, colegas, né, esse foi o terceiro dia do Congresso Paulista de Urologia, um congresso muito legal, muito bacana. Depois disso, nós tivemos o nosso querido Dr. Vitor Fiorini lá na guitarra, no solo, muito bacana. Quem quiser ver, está lá no nosso canal do Instagram, muito legal. E amanhã a gente volta com a última parte, a última manhã do Congresso Paulista de Urologia. Um grande abraço a todos, até breve.